Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Luiz Cunha do canal Bem Fácil Fazer. Hoje eu vou iniciar aqui alguns trabalhos, alguns vídeos, e vamos começar com um vídeo na parte que já falamos inicialmente sobre a parte hidráulica. Esse primeiro vídeo são cenas fortes, brincadeira à parte, mas são problemas hidráulicos de uma torneira que virou um desastre. Vocês vão ver na sequência de apresentação do vídeo, né? As imagens, tanto em vídeo como em foto, toda uma sequência, vocês vão ver os problemas sérios que tinham e a solução que nós encontramos. Problema de torneira. Tem um exemplo que até você está vendo pelas fotos, uma torneira de uma pia com misturador, né? E você veja pelo estado da torneira, é fácil até de perceber pelas fotos que o furo na pia era muito maior do que o corpo da torneira. Então o que aconteceu com isso? Se você olhar do lado esquerdo, a torneira do lado esquerdo, você vê que tem como se fosse uma arruela de plástico e com a pressão embaixo da pia, acabou quebrando isso e forçando a torneira para lá e para cá, virando, então acaba quebrando, né? E quebrou, a torneira caiu e virou uma coisa horrível, um problema sério que você tem com uma torneira nesse estado, né? Então, o que acontece? Nós fizemos uma sugestão e acabamos construindo um molde, e esse molde, nesse molde nós fizemos uma redução do furo para o tamanho exato da rosca da torneira e ficou perfeito. Isso foi uma coisa muito simples, que foi uma madeirinha com 2 pininhos redondos, como se fosse um toquinho de cabo de vassoura, que coincidentemente ele é exatamente a medida da rosca da torneira. Aí nós pegamos aqueles toquinhos na medida certinha entre uma torneira e outra, colocamos por baixo e aí fizemos uma escora, né, para ele ficar bem prensado na pedra da pia. Isso foi retirado da torneira, primeiro desliga o registro, que é o óbvio do que você tem que fazer. Fechar o registro, arranca a torneira fora, solta embaixo as 2 entradas de água, que aí seria água quente e água fria, né? Aí você tira a torneira fora. Então ficaram os 2 furos, nós limpamos por dentro na pedra, para evitar alguma gordura, coisa assim, foi raspado ali. E aí foi feito esse molde, com os 2 toquinhos de madeira exatamente no centro das 2 torneiras. Aí o que foi feito depois disso, né? Com isso preso, sem a torneira, é exatamente como se fosse um molde mesmo, né? Aí nós colocamos, aí foi feita uma massa plástica, e foi feita uma mistura, feita uma massa plástica. Você vê na próxima foto, onde aparece já, isso é colocado a massa ali com o molde dentro, né? Aí você enche em volta no buraco entre o molde e a pedra, era um buraco grande, né? Então foi enchido ali com a massa plástica e nivela bem nivelado, comprime bem a massa plástica, porque por baixo está escorado, né? Por cima você vai colocando até chegar no nível de cima da pia. Depois você faz uma limpeza com uma espátula, coisa assim, porque não pode esquecer que a massa plástica ela tem uma mistura, que você tem um componente que é um catalisador, você mistura numa proporção indicada na própria lata, e você tem um tempo que é relativamente rápido, né? Se você deixar passar muito tempo, a massa endurece. Se ela endurecer antes de estar o serviço pronto, você perde o trabalho. E você veja pela foto que ficou certinho. Uma imagem mostra aí o toquinho no meio, que é uma madeirinha, né? E enchido em volta. A partir do momento que a massa endureceu, você
você empurra isso para baixo, né? Inclusive lembrando que nesse molde de madeira foi passado um teflon, né? Que é esse que o pessoal chama de veda rosca, né? Passado um teflon, que é para engrossar ele um pouquinho, para facilitar na hora de sair, na hora de tirar. E foi muito fácil arrancar, veja pelas fotos aí o serviço pronto, com o molde aí encaixado, né? Depois foi empurrado para baixo, aí ele tá até a exemplo da massa plástica, tudo. Aí ele foi empurrado, saiu tranquilamente, sem esforço, sem nada. E aí na sequência você vê já o furo reduzido no tamanho, né? E o anel de massa plástica que completou e nivelou a pedra, porque o tamanho do furo nessa pedra era um tamanho absurdo, porque não existe torneira que tenha a parte da rosca naquele tamanho. Alguém furou, sei lá como, fez um furo absurdamente grande e encaixou a torneira e pronto, né? Lógico que um dia isso ia dar problema, como acabou dando nesse caso dessa torneira, né? A partir do momento que os furos já estão cheios, o furo ficou no tamanho da sequência de fotos, mostra bem isso, ficou no tamanho do eixo da torneira, da rosca da torneira, né? Aí, a partir daí, colocada a torneira novamente no lugar, você coloca todas as peças direitinho, vem e monta de novo a torneira. Aí aperta embaixo, e o que acontece? Coloca depois, você tem vamos dizer, uma porca de plástico, né? Que todas as torneiras têm. Você apertou por baixo, aperta bem, sempre de preferência usando a própria mão, porque é uma peça sensível. Aparentemente ele tem uma rosca que fala, vamos apertar usando uma chave para apertar bem. Você vai apertar bem uma peça de plástico, ela vai arrebentar. Então você aperta com a mão, bem apertado, e aí depois vem com o flexível, que é aquele caninho que vem da parede, né, com a água. Você vem e liga ele lá, lembrando sempre que esse flexível é para ser colocado à mão e não porque ele tem um anel de borracha exatamente para o anel apertar. Não adianta você colocar uma ferramenta pesada que você vai estragar tudo, e inclusive se você for usar veda rosca, aí fica pior ainda, porque o veda rosca prende na parede da rosca e fica vazando. Então ele é para ser feito assim, existe um anel de borracha para ele encostar na rosca da torneira, e aí fica, vamos dizer assim, aí o serviço está pronto, a torneira funcionou, ficou perfeito. Aquela canopla que a gente chama, que é um anel de metal, né, que vai na torneira em cima da pia, deu o acabamento, sumiu a visão da massa plástica e a torneira ficou perfeita, funcionando muito bem. A massa plástica é um material extremamente resistente, né? Tanto é que as cubas das pias são presas na pia com massa plástica, então dá para se perceber a resistência que é a massa plástica. Nesse caso, acabou, nunca mais vai ter problema. Foi uma solução simples, mas extremamente funcional. Todo mundo ficou feliz, não teve divórcio, não teve nada. Então, esse foi um vídeo que eu queria apresentar para vocês, que é um problema muito sério e que o pessoal vinha arrastando há muito tempo e que a gente solucionou de uma forma bem simples, tá ok? Então tá bom, é mais um problema resolvido aí, uma solução para você, e a gente curte o nosso canal lá e nós vamos ter outras indicações importantes para você, e nesse caso foi um final super feliz, tá bom? Um grande abraço então.